Aleluia, glória a Deus. Paz e graça, igreja. Sejam todos bem-vindos, amém? Gostaria que vocês se assentassem. Eu, por mim, passava a noite toda adorando. Eu só lembro da minha primeira pregação. E eu dizia, Lucas, mais um. Lucas, mais um, Lucas. Mais um, Lucas. Ele, falta 15 minutos. Eu não dá para mais um, não. Mas é porque eu tinha medo, irmão. Subir aqui em cima, para muita gente é fácil. Mas para muitos é bem difícil. Hoje para mim é fácil. Mas já teve momentos muito difíceis. Amém? Aleluia. Vire para o seu irmão e diga assim, ó. Se você crê, na promessa, você vai viver o propósito. Repita para ele de novo. Se você crê na promessa, você vai viver o propósito de Deus na sua vida. Essa é a mensagem dessa noite. Eu gostaria de dar meu testemunho da campanha. Meu pedido, um dos meus pedidos, que fosse 4 pedidos, foi o mesmo. Eu disse, Senhor, eu quero continuar fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Pregar a sua palavra. Porque quando a gente entende, irmão, que quando a gente se dispõe a se entregar ao Senhor, tudo aquilo que você precisa, Ele acrescenta. Então eu disse para Deus, eu não preciso de nada, Senhor. Eu só preciso de estar exclusivamente fazendo a sua vontade. E depois da campanha, olha eu aqui. Então esse foi o meu pedido, amém? Vamos lá, que nosso tempo é curto hoje. Você entendeu o tema? Você entendeu o tema? Pergunte aí, seu irmão. Esse texto está baseado em Números capítulo 13, versos 1 em diante. Se você crer naquilo que Deus falou ao seu respeito, você vai viver a promessa dele. Você vai viver as bênçãos de Deus na sua vida. Números capítulo 13, versos 1, versos 2 e em diante, vai falar sobre isso. E disse assim, ó. O Senhor Deus disse a Moisés. Amém? Eu gostaria só que eu curvasse a cabeça de vocês. Vou fazer uma breve oração. Pai, em nome de Jesus. Eis aqui a minha vida, Senhor, não sou nada sem Ti, e sem Ti nada poderei fazer. Que o Senhor tome, Senhor, a primazia, o controle de tudo que vai acontecer neste lugar. E que não seja eu falar, mas sim o Teu Espírito através da minha vida. Porque eu creio que aqui tem pessoas que precisam ouvir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Mas se for só de mim, Senhor, vai ser só palavras. Mas que Teu Espírito conduza essas palavras, que caia como uma semente fértil em cada coração nessa noite. E a igreja diz, e eu digo graças a Deus. E falou o Senhor a Moisés dizendo, envia homens que espiem a terra de Canaã, que hei de dar aos filhos de Israel, de cada tribo, seus pais enviareis um homem, sendo cada um entre eles um príncipe. Então quando o Senhor ordena a Moisés a escolher um de cada tribo, diga assim, um de cada tribo. Mas não era qualquer pessoa. Diga para ele, não era qualquer pessoa. Eu não sei que muita gente hoje diminuiu esse conceito de família. Geralmente as pessoas só querem a esposa, o marido e um filhinho só e mais ninguém. Porque as coisas estão difíceis. Mas antigamente era uma tribo que era formada. Tinha os pais, tem 15, 18, 20 irmãos e a tribo estava formada. Mas essa tribo de Moisés, as 12 tribos, não era formada por 20, por 30. Era formada por milhões, por 74 mil, por 24 mil, por 40... E assim sucessivamente. Vai estar escrito lá em Êxodo, falando as quantidades das tribos. Mas Deus escolheu um príncipe de cada, não era qualquer pessoa. Para representar uma tribo, precisava ser alguém de destaque.
Alguém que o povo levasse fé naquela pessoa. Foi por isso que Deus te escolheu e você está aqui nessa noite. Porque você é príncipe e princesa do Senhor para representar a sua casa e a sua família. Você não é qualquer pessoa. Atente bem para isso. Você não é qualquer pessoa. Deus te chamou e te escolheu. Mas muitos foram selecionados, mas poucos foram os escolhidos. E assim Moisés fez. Pegou os melhores, os príncipes. Eu acredito que sejam os primogênitos. Onde aquela tribo olhasse para aquela pessoa e o que ele falasse, a pessoa ia crer. Verdade ou não? Tem pessoas dentro da sua casa que falam que você nem acredita no que ela fala. Mas tem outras que falam que você treme. Porque quando ela fala, as coisas acontecem na sua vida. As coisas acontecem diante dos seus olhos. E aquilo te traz credibilidade para essas pessoas. Você fala, rapaz, minha mãe dizia, não vá. Quando eu ia, quebrava a cara. Então tudo que minha mãe falava, a partir daquele momento, eu pensava 2 vezes. Mas mesmo assim eu ia, porque eu era teimoso. Mão de mim. E assim Moisés fez, escolheu. E enviou aquela cidade. Mas Moisés falou àqueles homens. Moisés deu a seguinte instrução a eles. No 17 fala assim: enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse, suba por aqui para a banda do sul. Para a banda do sul e sube a montanha. E vede a terra e o povo que nela habita. E aqui vem a recomendação de Davi a eles. Se é forte ou fraca. Se é pouca ou muita. A qual a terra em que habita. Se é boa ou má. As quais são as cidades que ele habita. Se em arraiais ou em fortaleza. Também, no 20 fala também, qual é a terra, se é grossa ou se é magra. Se nela há árvore ou não. Esforçai-vos e tomai um fruto da terra. E eram aqueles dias das primícias da uva. O 25 diz assim, pois voltaram os espias. E é aqui que eu me apego. E voltaram os espias. Eu tenho certeza que aquele povo, quando o povo saiu, a Bíblia fala que quando o povo saiu, foi liberdade, que Moisés libertou aquele povo, só de homem era 600 mil homens, fora criança, mulheres e as pessoas que seguiam. Então significa que foram milhares de pessoas que foram libertas. Imagine você, como as pessoas têm influenciado a sua vida e como você tem influenciado a vida de pessoas. Porque a promessa de Deus já tinha sido dada aos pais dele, que eles iam sair do Egito e ir para a terra que manava a leite e mel. Eu não sei qual foi a promessa que o Senhor te fez e que ainda não se realizou, mas para as promessas de Deus se realizar na sua vida, você precisa crer. Porque aquele povo, a terra que manda leite e mel, já era deles. Mas o que é que Deus fez? Ele escolheu 12 homens para espiar ela, para mostrar ao povo como a terra era. E voltaram de lá os 12, passaram 40 dias. Se você entender qual é o propósito de Deus, por que aquelas pessoas passaram 40 anos no deserto, vocês já estudaram isso? Para entender por que eles passaram 40 anos lá, porque os espias passaram 40 dias espiando a terra. Esse foi o propósito. A ira de Deus se tomou conta deles na volta. Porque só 10 pessoas influenciaram milhões de pessoas. Porque quando ele chegou, quando você chega na sua casa, na sua família, diz, as pessoas acreditam. E quando aqueles príncipes voltaram e chegaram para a tribo dele e disse assim, ó, somos como gafanhotos perante eles. Quando você diz para a sua família que você não consegue, que você é fraca, que não vai dar certo, as coisas não dão certo. E as pessoas acreditam. Foi o que esses príncipes, quando voltou de lá, fez. Chegou para a tribo dele, olha, só terra de gigante, a gente não vai conseguir. E ele conseguiu influenciar pessoas. Aí a Bíblia fala de Caleb, e Caleb tomou a palavra, começou a falar, não, a gente vai sim vencer. Mas só que a tribo de Judá tinha poucos.
Eu não sei quantas pessoas dependem de você de pé. Mas a principal pessoa de pé precisa ser você. Porque se você não crer, você não vai conseguir ver a promessa de Deus na sua vida. Eu não sei quantas pessoas você consegue influenciar com o seu testemunho, com a sua postura, com o seu falar, com o seu andar, servindo a Deus. Dizendo que é crente, fazendo a vontade de Deus. Quantas pessoas você consegue influenciar no seu cotidiano, no seu dia a dia? Porque esses homens escolhidos por Deus e selecionados por Moisés conseguiam influenciar milhares de pessoas. E dizia, não vamos conseguir. Mas não existe alcançar a bênção de Deus sem você lutar. Porque senão não estava escrito em Efésios que ia precisar de uma espada, de um escudo, da couraça, do chinelo, do capacete. Porque ninguém se reveste se não for para lutar. Só em carnaval que você se fantasia para nada. Mas não é carnaval. Deus forja a gente na luta, na guerra. Muitas vezes Ele forja a gente também para ver onde está o nosso coração na abanância. Se a gente vai abandonar, se a gente vai largar de mão. E quando aquele povo voltou e começou a falar, somos como um gafanhoto, é aquilo que sai da nossa boca que o diabo toma conta. É quando você vira para o seu filho e para sua filha e diz que ele não presta, que ele não vai conseguir, que ele não vai prosperar, que ele não te obedece, então vai dar tudo errado para ele. São palavras de maldição que você lança dentro da sua casa, na vida do seu filho, na vida do seu esposo, na vida da sua esposa. São vocês que lançam a palavra. E o diabo ele toma conta, porque ele faz com que aquela sua palavra se faça verdadeira, para você ver com seus olhos, para você dizer assim, ó, viu o que eu falei? Viu o que eu disse? E isso te traz prazer. E isso nos traz prazer. Viu o que eu disse e não me obedeceu, aí o resultado. Mas foi aquilo que você declarou, foi aquilo que você decretou na vida dele, na vida dela e na sua vida também. Porque quando você enfrenta a luta e dificuldade, a última coisa que você quer é se achegar para perto de Deus. Você quer que Ele resolva, mas você não se achega para Ele. É mais fácil fugir, é mais fácil desistir, como aqueles 10 homens fizeram. Desistir. Porque um cacho de uva precisaria de 2 homens para carregar. E quando ele fala que é terra de gigantes, mas só que a terra era de quem? A terra era de quem, a terra prometida? Ele precisava lutar? Eles nem lutaram, irmão. Porque a terra era dele. O Senhor prometeu, o Senhor que lute. Porque quando as pessoas falam assim, ó, Deus te pague, Deus fala, pague você que eu estou duro. Não é dessa forma. Porque se Deus te prometeu, já é seu. Então você precisa lutar para isso. Eu e minha casa precisa ser uma decisão sua, de você e a sua casa servir a Deus. Mas você precisa lutar pelo aquilo que você quer. Não é as pessoas que vão lutar por você, é você que precisa lutar. Por mais que Deus tenha prometido a você, quem tem que lutar é você. Quem tem que crer é você. Quem tem que ir é você. Não queira ir com pessoas, queira ir sozinho fazer aquilo que o Senhor te chamou e escolheu. Você não precisa de ninguém. Você já tem os 3 do seu lado, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você não precisa de ninguém para arrastar você. Você não precisa de ninguém para te empurrar. Você precisa ser influenciador. Você precisa arrastar pessoas. Você tem que ser um exemplo na sua casa, na sua família, no seu trabalho, onde quer que você entre e onde quer que você saia. Porque a promessa não está na vida das pessoas, está na sua vida. Está na minha vida. O propósito é seu, a promessa é sua. É você que tem que viver ela. É muito fácil receber uma palavra de Deus. É muito fácil. Deus chega assim, diz o Senhor, todos aqui têm uma palavra, eu tenho certeza disso. Foi muito fácil você receber, mas é difícil viver ela. Porque você precisa renunciar à sua vontade, o seu querer, que muitas das vezes a gente abre mão de muita coisa. Mas tem coisas que nos prendem, e são as menores coisas. Se eles parassem um pouquinho só para pensar e dissessem assim, ó, se Deus disse que a terra é nossa, a terra é nossa.
Ele não ia influenciar outras pessoas a desistirem. Mas Deus contou com Josué e Caleb, porque o nome dele era Oséias, e Moisés mudou o nome dele para Josué. É por isso que você conhece Josué e Caleb, porque Moisés mudou o nome de Oséias, da tribo de Num. Mas você perguntou por que Moisés mudou? Para ficar mais fácil para mim, para você entender? Não, tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus na minha vida. Eu vou te dar uma boa notícia. Eu não vou conseguir pregar tudo que eu escrevi. Mas Deus prova para mim e para você que Ele não mentiu quando Ele prometeu a terra que manda leite e mel. Foi por isso que Ele escolheu 12 homens para ir lá provar, ver como a terra era, se era frutífera, se tinha árvore, se tinha isso, se tinha aquilo, e trazer uma prova daquilo que eles estavam falando. E Deus assim Ele fez. Por isso que a palavra fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falando Ele não faria, dizendo Ele não cumpriria. Esse é o nosso Deus. Mas Deus precisou provar para esse povo aquilo que Ele estava falando. Eu prometi a terra para você, estar lá manando leite e mel. E Ele precisou mandar 12 homens ir lá e trazer uma prova daquilo que Ele estava falando, para mostrar para o povo que Ele não estava mentindo. Mas foi o mesmo povo que saiu do Egito, que provou do maná que caiu do céu, que viu a coluna de fogo de noite, que viu a nuvem de dia. E assim somos eu e você. As promessas de Deus a gente vê na nossa casa, na nossa família, Deus curando, libertando, e ainda assim a gente duvida das coisas de Deus. Eu duvido das coisas de Deus muitas das vezes, e isso não é fácil falar. Eu muitas vezes duvido, mesmo aqui pregando para você, porque não é fácil. Não é fácil acreditar naquilo que Deus prometeu. Não é fácil. Porque se fosse fácil todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo queria. Eu entendo por partes desse povo, porque eu passo isso todos os dias. E não é fácil crer em Deus, não. É muito difícil. De você ver nada na sua casa e crer que Ele vai mudar a história da sua casa e da sua família. Você vê não ter o que comer e dizer assim, ó, Deus proverá. Isso é difícil para um pai e para uma mãe. É difícil crer que Deus vai fazer um milagre. Mas quando Ele faz, oh meu Deus, só é alegria, só é glória. Mas o preço já foi pago. E quem pagou foi Ele, não foi você. Porque Ele que deu a vida dele, não foi eu nem você. Foi Ele que morreu na cruz. Para a gente viver a promessa de Deus, ver os nossos filhos crescendo, ver a nossa filha crescendo, ver o milagre de Deus diante dos nossos olhos. Mas a gente quer mais. A gente sempre quer mais. Porque aquele povo tinha milhares de motivos para não duvidar do Deus que ele estava servindo. Milhares de motivos, 10 pragas no Egito. Eles viram com os próprios olhos dele. Eles provaram do maná, ele pediu carne e o Senhor deu. Ele pediu água, o Senhor deu. E ele viu que se tudo foi sobrenatural. Mas quando aqueles homens voltaram e começaram a influenciar as pessoas se levantaram contra 2 homens, Moisés e Arão, e diz, você nos tirou de lá para a gente morrer nesse deserto. E Moisés prostou-se junto com Arão e disse, Deus, misericórdia, como é que você tira esse povo de lá para morrer aqui? Que é que eles vão falar que o Senhor é mau? E aí vem a palavra de Deus. 40 dias eles passaram lá, e a cada dia vai ser para esse povo por 1 ano. Por isso que eles passaram 40 anos no deserto. Porque assim é o relógio de Deus, não é como o meu e como o seu. Deus trabalha da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, não é da sua maneira e nem da sua hora. Os tempos de Deus na minha e na sua vida não é igual ao relógio que você bota no braço. Não é como o tempo e a estação desses anos que a gente vive. O tempo e o relógio de Deus é Ele que sabe. A hora certa, o momento certo, o lugar certo para você ser abençoado e protegido por Ele. É Ele que sabe todas as coisas na minha e na sua vida. E Deus não depende de mim, de você, para fazer aquilo que Ele tem para fazer. Você precisa crer e ponto. Mas ainda assim Deus prova para esse povo. E assim se começou. Mas entenda você que Josué e Caleb estavam no meio deles. E também passou 40 dias. Sabe por que eles passaram 40 dias lá? Porque
Porque você se acha o santo, o santão, não vai passar por nada, vai passar junto com o povo. Você vai sofrer sim junto com eles. Sabe por que Deus passou, sabe por que aquele povo passou 40 dias, irmão? Porque Deus precisava renovar aquela geração de 20 anos para cima. E passou 40 dias e todos caíram no deserto. Mas a geração dele estava vindo e Josué e Caleb estavam lá. Não sei quanto tempo tem a promessa de Deus na sua vida, mas cuidado, muito cuidado, para você queira viver a promessa de Deus. Porque assim como esses homens e essas mulheres, e os 10 que voltaram, caíram, não conseguiram entrar. Porque a palavra de Deus, ela precisa ser cumprida. Se Deus disse, Ele vai fazer. Se Deus falou, Ele vai fazer. E Ele disse que os 10 não entravam, e aquele povo que murmurou também não ia entrar na terra que manava leite e mel. Somente Josué e Caleb. Cuidado com a seleção de Deus na sua vida. Porque muitas vezes você é selecionado, eu sou selecionado, mas se você crer, você não vai ser escolhido para viver o propósito, para viver a promessa de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com isso. O segundo tópico, como tem visto as lutas e a dificuldade, como você tem enfrentado ela no dia a dia. Você tem só entregado na mão do Senhor? Como é que você entrega na mão dele uma coisa que já é dele? Você tem que lutar. Eu tenho que lutar. Ele já prometeu, ele já fez a parte dele. Prometeu a mim e a você. É você que tem que lutar. Porque se você fizer como esses homens fizeram, somos gafanhotos, somos pequenos e perante esses gigantes, assim você vai ser. Você vai ser como um gafanhoto. Você vai ser como um pequenino diante do gigante. Mas outra prova maior ainda foi Davi. Quando ele chegou perante o gigante, ele era muito pequeno e o gigante fez chacota dele. E é assim que o gigante tem que fazer chacota de mim e de você. Porque quando ele estiver no chão, a glória é de Deus. Quando você pisar na cabeça do inimigo, a glória não é sua, a glória é de Deus. É por isso que a gente tem que se permanecer firme, porque luta, guerra, dificuldade, a gente está para passar aqui. Não é porque você serve que você não vai passar. Não é porque você não crê ou crê que você vai deixar de passar. Você vai viver o processo de Deus na sua vida, que não é fácil. Você vai viver a promessa de Deus na sua vida. E muitas das vezes é árduo viver a promessa de Deus. Porque uma hora você quer, outra hora você não quer. Uma hora você vem para todos os cultos, outra hora você não quer saber nem de culto. Você não quer saber nem de igreja, você quer viver a sua vida. E se for um final de semana então, se tiver festa, orgia, você quer estar lá. Você quer participar, você quer se envolver. Mesmo as pessoas sabendo, você não tem vergonha de querer estar lá no meio. É aniversário do meu pai, é aniversário da minha mãe, é aniversário do periquito, é aniversário do papagaio, eu vou estar lá. Queira estar onde Deus te colocar, queira estar onde Deus quer que você vá. Em muitos lugares que você entra, você nem convidado foi, você nem bem recebido é, mas você está lá de entrão. As pessoas não querem nem olhar para sua cara, mas você é cara de pau muitas das vezes. Eu vou sim. Não foi nem convidado, mas quer estar lá. Ah, porque é meu tio, ah, porque é minha tia. E aí vem as dificuldades, os problemas, sabe por quê? Muitas das vezes come comida oferecida. É porque o tio que fez, a tia que fez, ele come. Mas o demônio, ele continua atuando na sua vida. Porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele está aqui para roubar, matar e destruir. Se ele conseguir destruir você que é templo do Espírito Santo, para ele é vitória. Porque você incomoda ele. Só em você acordar todas as manhãs, você já incomoda ele. Você já afronta ele. E quando você acorda e diz assim: obrigado, meu Deus, por esse dia, ele diz: desgraçado, miserável, vou te pegar hoje. E todo dia ele faz essa promessa para ele mesmo. E você continua de pé para a honra e glória do Senhor. Cuidado com o que as pessoas falam. Porque é mais fácil você crer no que a pessoa do seu lado está falando do que no que Deus prometeu. E as pessoas muitas das vezes é enviada por Satanás para tirar você do propósito de Deus.
Porque eu sempre falo, é mais fácil a gente ser influenciado com as pessoas do mundo do que a gente trazer ele para cá. Se você anda com a pessoa, você começa a ter a atitude dela. Se você anda com Jesus, você tem que ter a atitude dele. Você tem que falar como ele. Você tem que andar como ele. Você tem que pensar como ele. Pensar como ele é o Espírito Santo de Deus habita dentro de mim e de você. E o Espírito Santo de Deus pensa como Deus. Em 13:27 fala assim. Aí mesmo. E enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã. E disse-lhes: suba por aqui a banda do sul. E eles subiram. No 13:18, ele disse assim: vede a terra. Quantas vezes, não sei se você estava aqui ontem, eu tenho certeza que pessoas saíram daqui ontem diferente de como entrou. E aquelas pessoas que foram ministradas por Deus, mais ainda de você que não foi. Mas ontem foi a prova de que se você não crer, você vai ver na vida de seu irmão. Mas se você crer, Deus vai falar com você todos os dias. E dia de terça-feira a gente tem visto isso. O manifestar de Deus. Se você orar e jejuar, Deus ministra a sua vida aqui. Mas se você não orar e não jejuar e Deus quiser falar, Ele vai falar. Mas se você for um diferencial na vida das outras pessoas, Deus vai ser um diferencial na sua vida. Deus vai se manifestar na sua vida. Tem gente que não vem dia de terça-feira porque não gosta de revelação. Mas a revelação não é para envergonhar. Revelação muitas das vezes não é para deixar você confundido e envergonhado, porque você confia no seu Deus. E Ele só tem o melhor para você. Dia de terça-feira é dia de cura e libertação. Muitas pessoas falam: eu não estou sentindo dor, não estou sentindo nada, eu não vou lá hoje não. Mas pode ser o dia que Deus quer usar você para a vida de outras pessoas que precisam. Se você estiver disponível, Deus vai estar disponível sempre quando você precisar dele. Aleluia, Jesus. Deixa eu dar uma pausa aqui. Imagine você, a expectativa daquele povo. Sabe aquela expectativa que seu filho tem quando você chega do trabalho? Que passou o dia todo longe de você? A expectativa que ele tem: pô, meu pai está chegando, minha mãe está chegando. E tem alguns filhos que é interesseiro. Ele fala: e aí, trouxe um docinho hoje para mim? Trouxe aquela maçãzinha do almoço que o senhor sempre guarda para mim? Não é isso? Não sei se vocês viveram isso, mas eu ficava na expectativa de meu pai chegar, porque eu sabia que a maçã do almoço dele era minha. Ele sempre trazia uma maçãzinha e enrolava no guardanapo dentro do bolso. Já vinha assim, eu já vinha ligado. Olha, tá lá hoje. E quando não era maçã, era uma cocada, mas sempre vinha alguma coisa. Sabe por que meu pai fazia isso? Ele se isentava de comer, porque ele sabia que ele ia me agradar. Assim é o nosso Deus. Assim é o nosso Deus. O objetivo dele todos os dias é nos agradar, é nos incentivar, é nos dar mimos. Que muitas das vezes você só faz pensar e as coisas se realizam na sua vida, na sua casa. Você só pensa em comer, você só pensa em investir e você ganha. E Deus mostra para ele que ele tem te ouvido. Deus mostra para mim e para você o que ele tem realizado. Imagine você, a expectativa daquele povo esperando aqueles 12 homens que passaram ali 40 dias e que trouxeram. Imagine ele olhando os homens chegando, os 12. Meu Deus, tem só 2 carregando um cacho de uva. Meu Deus, que tamanho era esse cacho de uva? Quando chegar lá, vou matar minha curiosidade. Para 2 homens carregar, irmão, não era pequena e não era leve. Porque foram os melhores. Foram os escolhidos os melhores, 12 homens.
12 homens de guerra. Não era qualquer pessoa, não. Eram os melhores. Eram os melhores homens. Homens fortes. Homens forjados para a guerra. Homem que não respirava outra coisa a não ser guerra. E 2 pessoas para carregar esse cacho de uva. Imagine a expectativa daquele povo. Meu Deus, existe aquilo que o Senhor me prometeu. Existe aquilo que você prometeu para a gente. Mas quando as pessoas começaram a abrir a boca, eles desejaram voltar para onde ele estava, irmão. Quando a dificuldade e a luta começa a bater na nossa porta, vem como é que se chama? Nostalgia, né? Nostalgia. E a gente começa a se envolver com ela. Quando a dificuldade vem e a gente começa a se envolver, porque lá no mundo você não passava dificuldade, lá no mundo você tinha um bolso cheio de dinheiro, porque você só fazia trambiques, bolos, você não era da feira do rolo, mas só vivia enrolado. Então você vivia com dinheiro, e quando você se vê hoje na prova, na guerra, guardando o almoço para ter uma janta, guardando um pouquinho do almoço para jantar de noite, você olha para trás e vivia aquela vida de abundância e de cegueira que Satanás colocava diante de mim, de você. E a gente deseja, aquele povo desejou, voltar. Deixa eu voltar. Voltar para quê? Porque lá o pepino, a cebola era tudo de graça. Eu não precisava pagar, era escravo. Muitas das vezes a gente quer voltar a ser escravo de Satanás e não viver aquilo que Deus prometeu para mim e para você. É mais fácil ser escravo de Satanás. É mais fácil ser cavalo dele, de viver uma vida miserável, do que lutar pelo aquilo que Deus te prometeu, daquilo que Deus te escolheu. É mais fácil para ele quando enfrenta a luta e dificuldade. Sim, é mais fácil para a gente. É mais fácil abrir mão do ministério. É mais fácil abrir mão daquilo que a gente está fazendo para Deus, que você não dá mais importância, é insignificante, ou acha que só você sabe fazer, só você faz. Abre mão. Deixa lá o pastor que arranje outro. A pastora que bote outra lá no meu lugar. Que nada, meu irmão. Que nada. Eu quero viver a minha vida. Como? Sem Deus? Não vai não, irmão. Você vai, mas não vai muito longe. Você vai, mas não vai viver o propósito de Deus. Porque você abandonou o processo de Deus na sua vida. O processo de Deus muitas das vezes é você estar assim, envolvido onde você não foi chamado. Você trabalha na cantina, você trabalha na portaria, mas esse não é o propósito de Deus, mas esse é o processo de Deus para a sua vida, para você ver, para você aprender, para você ser cuidado, para ver onde está muitas das vezes seu coração. O processo de Deus é assim, é de contra a nossa vontade, é de contra o nosso querer. Quantas vezes eu saí de casa chateado porque o ensaio do louvor era domingo de manhã. Eu estou falando de mim. Meu Deus, velho. Pensava em não ir, mas a pastora ligava. Pensava não ir, mas tio me ligava. E aí? Não estou com vontade hoje não. Também não estou não, irmão, bora. A gente ia muitas vezes se arrastando. Sabe que a gente ia? Muitas vezes eu ia orando para acabar logo, para pegar o feijão. Era, irmão. Foi tempo árduo, mas foi tempo de aprendizado. Foi tempo de crescimento. Foi tempo que Deus envolveu a minha vida para hoje estar aqui falando dele para vocês. Não foi fácil não, mas a gente teve que suportar. E olha que nem cantor eu era. Nem cantar eu sei. Se eu começar a cantar, eu só canto de noite. Minha esposa canta de um lado e eu canto de outro. E vocês já entenderam o mistério, porque eu e ela entende. E assim a orquestra de madrugada só não chega na porta. Só quem entende os sons sonoros somos nós.
Mas esse é o propósito de Deus. Eu não sabia cantar, mas estava no louvor. Olha que contradição. Mas foi lá que eu fui usado para Lucas ser o que ele é hoje. Porque ele queria me matar e eu nem sabia. Porque quando eu falava, pô, Lucas só sabe trem. Não muda, toda a música é trem, eu não entendo nada. Eu não sabia nem o que era dó, nem o que ré, nem o que si, e estava querendo ensinar ele. E muitas das vezes a gente é assim, não entende e quer ensinar as pessoas que fazem. Quer ensinar as pessoas que se dedicam. Eu não tenho coordenação motora, mas minha vontade era de tocar violão. Comprei violão, andava com ele para cima e para baixo, mas não sabia colocar uma nota. Os dedos tudo duro aqui, ó. Eu ia, vai, a mão, o pé mexia e a mão também. Aí ficava assim. Lá abri mão. Vai embora. Mas isso eu estava querendo fazer o quê? A minha vontade. Que eu acho bonito, ficar assim, dedilhando. Eu acho lindo isso. Mas não entra, irmão. Aí parti pra lá, minha pastora vai, Beto, você vai pro carrão. Eu embolava tudo. Não caiu o rapaz, eu falei, já foi. E assim foi o louvor. E eu tava lá, envolvido. Porque Deus estava tratando aqui dentro, irmão. Deus estava tratando a mim. E as pessoas estavam passando pelo processo junto comigo. Porque eu embolava tudo. Rapaz, já foi, a igreja disse amém. E a gente dizia, rapaz, que terrível. Meu Deus, como é que vocês conseguem? É um processo e é assim, irmão. E vai dando glória a Deus. Mas eu precisava estar no meio. Eu precisava estar envolvido. Não era onde eu queria estar, mas foi onde Deus me tratou. Onde Deus, as pessoas me abraçavam. Quantas vezes a gente chegava de manhã e tinha dias, irmão, que a gente esquecia do horário. Tem dias que a gente não conseguia nem louvar, porque a glória de Deus tomava aquele lugar. Isso era choro e adoração espontânea. E a gente não queria sair daquele lugar. A vizinha batia do lado, a gente chutava a porta do outro. Era toalha de alho pela cara, era tapa pela cara. Mas a gente estava lá envolvido nas coisas de Deus. Foi um tempo maravilhoso, eu não me arrependo disso não. Mas o processo de Deus na minha vida e na sua vida não é fácil. É fácil a gente estar dando risada hoje. Mas quando eu estava vivendo, misericórdia, era só choro e ranger de dentes. É porque é com raiva que a gente faz as coisas. Eu estou falando de mim, não sei vocês. Estou falando de mim. Tinha o que fale dele. Vamos lá. Tô chegando, pastor. As coisas de Deus pra gente viver, irmão, a gente tem que lutar. A gente tem que sim se apossar de Efésios capítulo 6, ou é 11, e se revestir mesmo, para lutar, para enfrentar ela todos os dias. Porque a gente sai da nossa casa todo dia, do jeito que das coisas a gente não sabe nem se a gente volta. E não depende de você ser tragado, depende do projeto de Deus na sua vida. Depende do projeto de Deus, porque o projeto de Satanás é destruir a mim e a você. Mas o projeto de Deus na minha e na sua vida, quando a gente sai de casa, está traçado. Que hora vai acontecer, como vai acontecer, com quem você vai falar, com quem você vai estar. Deus, Ele já sabe de tudo. Mas você ainda é novo para você. Você, muitas das vezes, a gente está que nem esse povo. Deus mandou ir lá, Deus prometeu, mas a gente não sabe como é o processo. Aquela tribo, para você ter ideia, a tribo de Judá, da onde Caleb veio, tem 74.600 homens de guerra. Não fala nem de crianças e nem de mulheres. Imagine o tamanho dessa tribo. Para ele convencer essas pessoas todas que a terra que manda leite e mel era minha e sua. Que a gente tinha que viver aquilo ali. Um homem para convencer essas pessoas, mas ele tinha credibilidade e as pessoas creram nele. Alguns creu. E eu e você, quando a gente acorda de manhã, sem tempo, atrasado, não fala com Deus, sai de qualquer jeito, mas a misericórdia dele, como se renovou na sua vida, você é salvo, você é liberto, você é guardado, mesmo você não orando. Sabe quando você lembra de orar?
Quando pisam no seu pé no ônibus, que a vontade de falar vem nos seus olhos, e você olha e... eu sou crente. Senhor, tem misericórdia, que hoje eu estou daquele jeito. E assim, a gente só lembra que é quando a dificuldade chega, quando a afronta chega. E Satanás, ele faz questão de mostrar para mim e para você que ele está lá, esperando. Sim ou não? Isso é... Bispo Macedo todo domingo, irmão. Antes de vir para a igreja, eu já sei. Quando ele fala, eu, sim ou não? Aí Elise fala, você é besta. Eu, sim ou não? Todo domingo ele fala sim ou não. E eu tô lá só escutando, sim ou não? Mas é isso. As afrontas do diabo. E o diabo é um despertador. Você já parou para pensar nisso? O diabo é o despertador para mim e para você. Porque quando ele afronta você, você lembra de orar, você lembra de interceder, você lembra de buscar o seu Deus. Use ele como despertador para buscar o seu Deus. Nos momentos que você esquece. Porque ele não esquece. O trabalho dele é buscar você. Cuidado com quem você tem influenciado. Cuidado com quem anda do seu lado. Porque tem pessoas que andam do seu lado e não vivem o seu propósito. Porque ela não entende. Para ela é mais fácil as coisas natural do que as coisas sobrenatural. E só quem vive o processo e o propósito de Deus, e quem vai entender ele na sua vida, é só você. Muitas das vezes não é nem seu marido que está do seu lado. É você e Deus. Quando você fala para ele... Foi a semana passada eu estava ouvindo um testemunho. Aí eu enviei para o pastor, para Gil, para Lise. Testemunho forte. Que muitas das vezes as coisas estão acontecendo diante dos nossos olhos, mas a gente não está vendo. A gente não está enxergando. Eu acho que o pastor vai ter a oportunidade de botar para vocês, para algumas pessoas, até no grupo da igreja, para vocês ouvirem como as coisas do diabo eles são sérias. O trabalho do diabo é enganar, é ocultar, é mentir. E muitas das vezes você acreditar que é Deus que está falando. É por isso que as ovelhas do Senhor conhecem a voz do seu pastor. Você precisa conhecer a voz de Deus. Você precisa entender o trabalho de Deus na sua vida. Para as pessoas que estão do seu lado, andando com você, acredite naquilo que Deus falou com você, não com eles. Porque vai existir pessoas que vão tirar você do propósito de Deus. Vai existir pessoas que caminham do seu lado, que vai querer que você não viva, porque elas estão sendo usadas por Satanás. Vai ser uma mochila de peso nas suas costas. Vai ser pedra de tropeço na sua vida. Para você não ter tempo de ter comunhão com Deus, porque ela está 24 horas do seu lado. Você vai tomar banho, ela senta no vaso. E tererê, tererê, tererê. Você sai do banheiro, ela senta na cama. E tererê, tererê, tererê. Você não tem paz, mas aquilo tem enchido o que você está precisando. Você não pode ficar sozinha. E Satanás tem usado essas pessoas na sua vida para você não ter tempo para ele. De buscar, de orar, de ter comunhão com Deus. Não tem como você ouvir a voz do seu Senhor se você não se relacionar com ele. Porque você fecha o olho, tá a voz da sua amiga ali, a pererê, pererê, pererê. E quando ela sai de perto de você, fica no celular com você. Menina, eu acabei de sair daí, mas eu esqueci de te falar isso e leva 2, 3 horas. E você acha que isso é normal? Não é não, irmão. Eu sei que Deus está falando com algumas pessoas. Gente se mexendo do meu lado. Mas é assim. É a pessoa endemoniada? Não. Mas a pessoa está sendo um propósito errado de Deus na sua vida. Não é você que vai salvar ela, é o Espírito Santo de Deus. Não é você que vai convencer ela, é o Espírito Santo de Deus. Ore por ela. Interceda por ela. Gaste tempo no joelho por ela. Por o Espírito Santo, aquilo que fala com você, falar com ela.
Não é você que vai trazer ela, é o Espírito Santo que convence ela. Não é você que vai conquistar aquilo que Deus prometeu. É Deus que vai te dar. É Deus que já conquistou e é seu. Agora você precisa lutar pelaquilo. Você precisa conquistar aquilo. Ou melhor, aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aceita. Porque é fácil a gente aceitar a palavra de Deus. Para aquele homem, aqueles dois homens, Josué e Caleb, calar aquela multidão, irmão, não foi fácil. Sabe por quê? Porque quando você enfrenta o propósito de Deus, as pessoas querem te apedrejar. Foi o que elas planejaram fazer com eles. Mas a palavra de Deus fala que Josué estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo. E quando você está cheio do Espírito Santo, as pessoas podem planejar o que ela quiser. Sabe por que ela pode planejar o que você quiser? Porque você tem convicção de quem está com você. Você tem convicção que está do seu lado. Você não teme nada nem ninguém, porque o seu Deus é contigo. E eu tenho certeza que Josué pensou: pode apedrejar, pode fazer o que vocês quiserem. Pode fazer trabalho, pode ir na cachoeirinha, pode ir na mata verde, pode costurar a boca de sapo, pode fazer o que quiser contra a minha casa, contra a minha família, mas o Deus, meu Deus, não dorme e nem cochila. É Ele que me guarda, é Ele que me protege. Você pode gastar seu dinheiro, Satanás, você pode gastar seu dinheiro enviado das trevas, mas você não vai destruir aquilo que habita dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus. Essa tem que ser a minha, a sua postura. É acreditar naquilo que Deus prometeu. Seu casamento é uma bênção, sim. Seu filho é uma bênção, sim. Sua casa é um pedaço do céu, sim. E é isso que você precisa declarar todos os dias. Ainda que seus olhos não vejam. Porque muitas casas só tem confusão, só tem palavrões. Mas você precisa declarar, ainda em silêncio, ainda só na sua mente: Senhor, em nome de Jesus, a minha casa é um pedaço de céu. Cessa essa confusão. Não faça que nem eu. Quando vem uma discussão, eu vou para a janela. Meu Deus, envia um anjo lá. Mentira. Estou querendo saber o que está acontecendo. É só eu. É só eu. É só eu que faço isso. É, tá bom, só eu. É só eu que faço isso. Aí quando chego lá que eu vejo que não é nada, ele diz: o que foi? Eu falei: nada, Deus abençoe, vamos dormir. É só eu que faço isso. Não é não, irmão. Aí outro dia minha filha me mandou uma mensagem. Os comportamentos de meu pai. E um desses comportamentos era eu ficar na janela. Não tem nada, eu tô lá. Minha rua não tem nada, irmão. Sabe o que é nada? Só um gato andando de vez em quando. Aí eu fico na janela assim, ó. O cotovelo dói, eu faço pro outro. Enquanto você olha aí, nada. E às vezes a gente está ali, a nossa mente está em outro lugar. Às vezes eu estou ali, mas eu estou conversando com meu Deus. É assim o meu jeito com Ele. Não sei vocês, mas às vezes eu estou ali, muitas vezes não estou olhando nada mesmo. Outro dia eu estava lá, chovendo, eu estava lá. Daqui a pouco eu olho para o lado assim. Tinha uma menina debaixo de chuva, bem assim, ó. Aí eu aqui. Saí. Vai pra onde, menino? Vou ajudar uma moça ali. Ajudar o quê, menino? Vai fazer o quê? Ela tá debaixo de chuva ali olhando pra cima, tem alguma coisa lá. Desci, fui. Era o papagaio dela, irmão. O papagaio dela fugiu. A bichinha lá embaixo de chuva chamando o papagaio. Eu desci, falei: quem foi? Meu papagaio. Eu olhei pro poste assim, eu falei: nem escada eu tenho. Só curiosidade mesmo. Eu falei: peraí que eu vou aqui em casa pegar uma vara e volto. Aí ela falou: não, moço, não vá não.
fique aqui que eu vou chamar um homem ali que é amigo do meu irmão para me ajudar. Ele disse que ia me ajudar. Ele vai trazer uma vara. Eu falei, tá bom. Aí ela saiu, aí eu tô lá assim. Não pegue não que não é seu. O outro vizinho fofoqueiro. Não pegue não que não é seu. Tem dono. Oxe. Eu só tô tomando conta. Não pegue não que não é seu. Pode sair daí. Fiquei. Aí vem ela. E aí, cadê a vara? Ah, eu não consegui não. Falei, peraí que eu vou pegar a minha. Fui lá cheio de ousadia. O que era? O varão da cortina. Peguei uma fita isolante. Peguei o varão. Aí ele disse, você vai sair, sai de ferro mesmo. Toma choque não. Aí fui lá com o meu varão. Quando ela olhou, e aí eu falei, a vara. Aí o cara subiu no poste. Aí o cara disse assim a ela, pra você ver que todo Deus tem um propósito. Chame pelo nome dele. Ela estava o tempo todo só. O cara disse a ela, chame pelo nome dele. Como é o nome dele? Ela falou, é fulano. Então chame ele. Irmão, foi automático. Ela, fulano. O papagaio. Quando chegou na ponta ele não conseguia descer. Aí a minha vara. Aí a vara serviu. O cara fez assim, ó. Ele voou. Caiu no jardim. Aí vai eu e a menina. Ô, abre aqui pra gente pegar. Daqui a pouco o papagaio na grade olhando pra mim e pra ela. Ela vem, a filha. A menina, deixa eu fazer um pix pra você. Eu falei, não precisa não. Mas não aceitei não, irmão. Mas assim você vê as coisas de Deus. Em tudo Deus tem um propósito. E eu aprendi com Deus. Às vezes a gente precisa chamar o problema pelo nome dele. A gente precisa chamar as coisas pelo nome que ela tem. Não enfeite aquelas coisas, não enfeite as coisas. A gente quer colocar pessoas grandes, nomes grandes, com as coisas que é tão simples. Ela já poderia ter feito isso há muito tempo. Como é o nome dele? É fulano, chame. É simples. Mas precisava de 3 para fazer isso? Precisava de 12 para fazer isso? Não, ela só precisou de ouvir o que aquele homem falou. Chame pelo nome dele que ele vem. É simples. E tinha vara, tinha muro para subir. Não resolvia nada, irmão. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus? Eu já fiz você dar risada demais. Levante sua mão para o céu assim e diga assim, Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Pai, aquilo que eu não pude falar aos teus filhos, meu Senhor, que o Senhor incentive eles a viver a promessa do Senhor na vida deles. Que eles sejam bênção do Senhor nessa terra, Senhor. Que Ele possa influenciar pessoas, que ela possa influenciar pessoas, meu Senhor, a viver o propósito. Que ela seja bênção na vida de pessoas, que ela possa enviar pessoas a viver o seu propósito, porque não é fácil. Mas quando o Senhor vai na nossa frente, Senhor, as coisas se tornam fáceis. Desde já eu te louvo e te agradeço por cada vida, por cada lar, por cada casa aqui representada, Senhor. Te louvo e te agradeço, meu Senhor, com as nossas palmas em nome de Jesus.